essa coisa da gente esperar, tendo noção do que a gente pode mudar ou não, tem tudo a ver com o tema, né? Que eu quis conversar com você, Garrido. Porque eu vejo muita gente comentar sobre estoicismo na internet, mas eu vejo às vezes umas colocações um pouco equivocadas, e eu queria que a gente desse uma clareada nisso e trouxesse o que tem de bom. Gente, não repara não, eu estou com o tripé improvisado hoje, tá caindo, mas eu dou um jeito. Então, assim, queria que a gente desse uma esclarecida, uma clarificada na mente das pessoas, vai ficar na mão mesmo, na mente das pessoas, porque eu acho que é alguma coisa que pode ajudar muito, mas que não é para ser visto como um clube de radicais, né? Porque as pessoas às vezes veem os estoicos como um clube de radicais que abdicavam de tudo e que sofriam calados porque eles achavam divertido. O que você fala disso, Gaí? Um pouco egoístas também, né? Olha, eu não Exato. sou um estoicista militante juramentado, né? Eu acho que você é mais profundo conhecedor do que eu. Mas nunca? Mas Você tá doido, rapaz? na realidade, uma coisa do estoicismo que eu até uso na minha prática como terapeuta é a coisa de você ter esse foco em você, naquilo que você pode resolver. Eu acho o estoicismo uma coisa muito prática. Aquilo que São Francisco chamou assim, perca tempo e lute com o que você pode resolver. E o que você não pode resolver, você não perca tempo. Então, acho que esse ponto de você, porque na realidade a gente só pode, você é um grande médico ortomolecular, e a Obrigado, gente fica professor. entendendo que a gente, às vezes, luta a favor do paciente, até contra ele, né? É verdade. A gente, a grande luta é você cuidar de si. Às vezes, eu estou vendo uma galera aí que, às vezes, fica muito preocupada com a vida do outro e esquece da dele, né? Gente que é muito Eu, para cuidar da vida do outro e incompetente para cuidar da própria. Então, acho que essa coisa do estoicismo eu gosto, esse foco é uma coisa prática, uma filosofia prática. Aquilo que eu posso resolver. Não é isso? focar no que a gente alcança, né? E não gastar tempo com o que a gente não tem como dar solução. Eu acho isso sensacional, professor. Principalmente quando fazem referência do tipo, você quer um dia mais longo? Não precisa. O tempo que tem é suficiente. Você que está dividindo errado. Então, distribua melhor seu tempo. É que eu vejo às vezes o pessoal pensar, como estava te dizendo, Garrido, como se fossem sempre radicais, como se fossem sempre egoístas ou egocêntricos, patológicos, né? E não é isso, né? Na verdade, o estoico é muito alguém que entende que ele só vai gastar energia com o que deve, como você já falou, né? Que tem percepções, como é que eu vou dizer assim, muito práticas, como você disse, sobre a vida, né? Aqui, ó, até o Ricardo falou aqui, o que não tem solução, solucionado está. Tem uma galera minha, eu criei um grupo de live terapia, mandar um beijo aí. Thaís, eu Manda! estou vendo a Luane, estou vendo meu amigo Ricardo, Simone Sampaio, com a grande cantora. Então, você veja que a galera vai curtir essa conversa nossa. Mas é isso mesmo que você está dizendo. Às vezes a gente vê pessoas. A Anne Rand, ela sofreu muito quando ela trouxe essa do egoísmo centrado. As pessoas não entendiam o que era isso, né, que ela queria falar. E era um pouco isso. Eu não posso cuidar do outro se eu não cuido de mim. É um princípio maravilhoso, né? Então, eu acho que o estoicismo ele deixa essa contribuição. Por exemplo, aquela história do avião, né? Que eu sempre uso, é uma metáfora incrível, né? Porque vai caindo as máscaras, se a aeromoça avisa. Eu que sou medroso de avião, fico atento às conversas de aeromoça. Somos dois. Somos dois, né? Eu tenho uma coisa ridícula, eu tenho um grupo de oração. Quando eu vou viajar, eu tenho meu grupo de oração para rezar por mim, né? Ridículo, não. Professor, se você acredita, tá tudo certo. Não, porque ali é até bom, porque tem católico, evangélico, agora entrou Chama Violeta. Eles estão de férias, porque nunca mais eu viajei. Mas a época que eu viajava mais,
eu botava uma foto no aeroporto, galera viajando, aí o povo rezava. Mas tem a parte interessante, amigo, que é a Sim. metáfora. Quando o avião quando sobe, decola, que a aeromoça fala, se houver uma despressurização, máscara de oxigênio cairão automaticamente. E aí, é o lance estoico, né, da história, que ela diz, se cair você tiver com a criancinha, bote primeiro em você, porque senão você sabe que pode tentar ajudar o outro e morre os dois, né? E aí eu pego esse ponto para dizer assim, a gente não pode cuidar do outro se a gente não cuida da gente. É um princípio inteligente e o egoísmo centrado, quando a Ayn Rand pensou nisso, pensou nessa coisa, olha, cuide de você, porque você vai estar mais aparelhado para cuidar do outro. Não é isso? O pensamento de saúde, de profissão em saúde, acaba passando por aí, né, Garridão? Agora, a maioria de nós não somos exemplos perfeitos disso, não. A maioria de nós acaba não cuidando tão bem de si, infelizmente, né? A maioria Mas da... a gente tenta, né? A gente tenta, né? Eu tenho tentado, viu? A gente precisa se encontrar para conversar. Bora. Conversando pela internet assim é muito diferente. Né? Agora, outra coisa, viu, Garrido, que me fez trazer esse tema para conversar com você foi o seguinte: nós estamos vivendo um período agora de reclusão, de limites, né, de restrições. E uma coisa que o estoicismo falava muito, que Marco Aurélio, né, falou disso, que a gente precisa de muito pouco para viver e ser feliz. Né? O que você diz sobre isso, Garrido? Não, eu digo assim que eu vou juntar aqui duas coisas, né? Vou juntar o tempo que você falou antes. Eric Berne, até a linha de terapia que eu sigo, né? Embora misture tudo, mas Eric Berne, ele fala sempre assim, que todos nós temos 5 grandes áreas de interesse. Que é a área casal, a área dos afetos, a área família, a área profissional, a área dos amigos e a área do eu. Que os estoicistas brigavam por isso. Cuide da área do eu. Um ponto interessante, que às vezes a gente quer mais tempo, né? E aí, talvez, se a gente tivesse um dia de 48 horas, também acabava sem tempo para a gente. Então, é preciso que a gente, primeiro, foque nisso. Eu preciso ter um tempo para mim. Esse tempo é meu. Eu criei agora um projeto, você que gosta de saber das minhas loucuras. Eu adoro! Eu criei um projeto, amigo Adolfo, que é umas lives terapia 12h30. Então, o pessoal está vou fazer 20 sessões de terapia pela live. E aí, eu sempre falo, aí as pessoas falam assim, mandam no privado, meu marido está brigando, meu filho de que o povo, a história dos macaquinhos, né, que eu botei numa história de vida, todo mundo quer passar os seus macaquinhos adiante. E aí eu digo, brigue por isso, porque essa hora é sagrada. A hora de terapia é hora sagrada. Então, você tem que primeiro essa visão, né? De cuidar do seu eu. E a questão que você trouxe do minimalismo, de uma vida mais simples, eu acho que eu, pelo menos particularmente, vou tirar essa grande lição dessa pandemia. Porque se você vê, a gente fazia muito pouca coisa para a gente. A gente gastava muito pouco dinheiro com a gente. Marco Aurélio, esse grande filósofo, há um jogo do capitalismo que eu sempre falo que é assim, a gente comprar coisas que não precisa para parecer para a gente que a gente não gosta. Então, fica um jogo meio cruel. Então, o cara pega um dinheiro, compra um bocado de coisa, nem ele quer aquilo, nem ninguém está afim daquilo, se endivida todo. E a gente está vendo que essas coisas não tiveram grande utilidade também. E que a gente pode ser feliz com uma vida mais simples, com uma vida frugal, com uma vida espartana, né? Uma coisa gostosa, uma coisa de simplicidade, o valor da simplicidade. Então, acho que precisou ter uma pandemia para a gente ficar um pouco estoicista também. Na marra, né, Garrido? Na marra. Oi? Na marra e na raça, né? Para a gente aprender mais para dentro, né? E eu acho que
e o que choca muito, o grande espírita Divaldo Franco, eu uso muito uma frase dele que é assim: o que temos, deixamos, e o que somos, levamos, né? Então a gente precisa ter pouco. Você vê que os históricos deles quase não tinham nada, muitos eram confundidos com mendigos. Com mendigos, é. Mendigos. Caixão não Então, tem gaveta, né, Garrido? pouco. Aquela história de Alexandre o Grande, que mandou fazer 2 furos no caixão para que as pessoas vissem que ele não estava levando nada. E assim, a gente tem uns apegos assim que é para causar sofrimento quando morre, né? Eu fico imaginando a minha fazenda, o meu carro, o meu não sei o quê. Chega no céu assim, desesperado. Estão usando meu carro, estão usando minha fazenda. Quando as coisas essenciais, às vezes a gente não deu muita bola, né? Coisas essenciais, até como interação humana, né, Garrido? Que agora está todo mundo sentindo tanta falta. Com o fato de estar confraternizando e compartilhando as coisas com os seus pares, né? E até com quem você não gosta. Acho que a pessoa está com saudade até de quem não gosta. Até com quem brigava, né? Até com quem brigava. Agora, Garridão, você... Vá, fale. Não, eu ia dizer o seguinte, que no fundo, a gente se reconhece no outro, né? Então a gente precisa dessa interação, a gente precisa dessa... Sartre dizia, se eu fechar meus olhos, o que é que você vai fazer com toda a sua beleza? Isso a gente pode traduzir muito. Isso a gente pode traduzir muito assim. Se eu fechar meu ouvido, o que é que você vai fazer com toda a sua oratória? Se eu fechar, né? Fechar meu nariz, o que é que você vai fazer com essas coisas com que você gera o cheiro bom? Então, acho que a gente se reconhece no outro. Mas estão falando aí que é falta dos abraços. Rapaz, o abraço é para rolar, né? Porque quando você vê até alguém na rua, o cara já meio que já lhe dá uma cotovelada assim para ô Garridão, eu sou um abraçador quanto mais, sabe? Eu sou um abraçador quanto mais. Então, assim, eu estou sentindo uma falta absurda disso, cara, de ter esse contato com as pessoas, realmente faz muita falta. Muita falta, né? Eu também sou muito sinestésico. Eu sinto falta do toque. Aquela coisa do americano deixar 1,5 metro para ninguém encostar, eu furo isso, que é uma beleza. Chegar, abraçar, falar, e a gente perdendo um pouco isso. Mas, enfim, a gente está ganhando outras coisas também, né? Então, acho que tudo... E quando voltar, aproveitar mais. Eu acho que um grande lance é a gente aproveitar as coisas quando elas existem, quando elas estão aí. Não, eu acho que também fica esse aprendizado, né? Coisas que a gente... Você já pensou você ir num restaurante que tudo que você fazia, o mínimo era comer, né? Era tudo menos comer. Você com uma boa companhia, conversar, tomar um vinho num lugar bonito. E a gente hoje ter a chance de voltar a fazer isso, como vai ser prazeroso. Porque a gente já fazia meio no mecânico, né? Meio naquela de... Numa consulta presencial com o doutor Adolfo, né? Rapaz, é tão bom fazer as consultas, cara. Isso faz uma falta, Garrido. Você deve estar sentindo muita falta também das sessões, né? Muito. Eu tenho feito muita sessão online. Tem funcionado bem, até porque o princípio de Freud, que era o princípio que as pessoas tinham que estar à vontade, por isso que ele criou o divã. Mas em casa as pessoas estão à vontade, né? A recomendação é que estejam em algum local com privacidade, com segurança, que remete ao quarto das pessoas. Em nenhum lugar da vida a gente é tão à vontade como no quarto da gente. Então, existe uma boa aceitação. Eu tenho até engraçado, você vê que você perde por um lado e ganha por outro. Porque com isso, tanto faz o cara morar aqui na Graça, onde eu moro perto, como morar em Lisboa. Eu estou com vários pacientes em Lisboa. Porque a chegada é igual. Não muda. Não vai mudar, é verdade. A gente pode... O mundo fica pequeno nesse ponto, entendeu? Mas claro que aquela consulta olho no olho, perto, a pessoa ali com você naquele lugar, protegido com você, mas aí vai chegar. E você está atendendo lá ou você está indo já esperando? Porque sua consulta é muito presencial, né? É muito presencial, mas Garridão, o que aconteceu foi o seguinte, o Conselho de Medicina autorizou a gente fazer online durante a quarentena.
né? Então, o que acontece é que a gente está fazendo também online, mas eu faço consultas presenciais ainda. É que poucas pessoas estão querendo, né? Tá presencialmente. Muita gente também está restringindo as ações, Garrido, porque houve um impacto também econômico, né? Dessa parada muito grande. Então muita gente está restringindo, né? Mas é isso aí, por isso a gente está fazendo muito trabalho em rede social, está fazendo muita live, né? Teve dia de fazer 4 lives, Garrido, no mesmo dia. Um professor de live, é bom que eu estou pegando minha para você. Eu tenho me Rapaz, dedicado a duas. E é, quando está mas foi por acaso, não foi proposital, não, foi sem querer. Mas agora, assim, eu. como sou seu admirador e eu quero sempre conhecer do seu trabalho e das novidades, e tem uma galera que está me acompanhando aí, fale um pouquinho, eu gostaria muito de saber do seu trabalho, porque eu sei que é um trabalho diferenciado em consultório, né? É uma Ô, coisa Garrido. daquele médico antigo. Eu vejo você assim, aquele médico antigo que faz a revista no paciente, né? É o que a gente tenta fazer mesmo. Ah, tá, obrigado. A verdade, Garridão, trabalhar com ortomolecular é trabalhar com clínica geral. Eu, particularmente, dou alguns áreas específicos à minha forma de trabalhar a minha consulta, por causa da meus estudos paralelos em filosofia e em psicossíntese, que são duas coisas que eu gosto muito, né? Então a gente acaba usando isso, como se a gente usasse um pouco de filosofia clínica, né? Na consulta. O pessoal lá no Rio Grande do Sul trabalha muito com isso, com filosofia clínica, que eu acho que é uma coisa bem interessante, né? Obrigado, Tati. Então, assim, a gente conversa muito. E muitas vezes o elemento principal terapêutico acaba sendo o próprio diálogo, né? Não vai ser uma consulta de psicologia nem um trabalho terapêutico específico, mas algum pontinho desse vai ter, e dali eu derivo o paciente para vocês, entendeu? Isso, maravilha. Eu identifico e posso fazer essa derivação. Porque o nosso trabalho, do ponto de vista técnico, ele é muito de fisiologia e bioquímica aplicada. Então, essa é a parte mais assim científica da coisa, fisiologia e bioquímica aplicada. Não tem muita firula, não tem muita coisa estrombótica, porque o pessoal fala de ortomolecular de forma muito pirada, sabe, Garridão? Parece que tudo que é estranho é ortomolecular, mas não é isso não. Ortomolecular é muito diálogo, muita bioquímica e muita fisiologia, entendeu? É isso aí, cara. É isso aí. Você tem que vir para cuidar de você, pô. É por isso que tá. Você é um médico estoicista também, né? Rapaz, preciso ser mais. Você simplifica a pessoa querendo. Não, e hoje é engraçado, porque a volta do ciclo, tem pessoas que se chocam com isso, né? Aí o cara chega assim, isso vai estar resolvido. Tchau. O cara, não, mas eu quero ficar mais, eu quero ter mais problema. E a Tem gente mais vê, problemas. a linha direta dos estoicistas, ela choca um pouco, né? Com Mas, assim, certeza. eu admiro muito, amigo. Você sabe que, não só no meu caso pessoal, mas várias pessoas que eu atendo, que você atende, nós temos uma quantidade enorme de pacientes comuns, alguns Exato. até exclusivamente enviados por você, diga-se de passagem, Sim. e que as pessoas me trazem referências assim, muito legais, porque eu acho que tem uma coisa aí de humanidade que, em algum momento, as pessoas perderam isso, né? As pessoas encarando a coisa como número, encarando. Eu uma vez fiz uma palestra no interior e quando eu estava indo para essa palestra, eu pensei assim no caminho: você gostaria de assistir uma palestra dada por você? Eu me perguntei isso, veio de não sei aonde essa pergunta, e essa Que pergunta me pergunta pirou, sensacional. sensacional e pirante, porque eu fiquei assim com medo da resposta. Sabe aquela pergunta? Você tem medo do que vai dizer? E aí eu pensei assim e eu vi a importância disso, porque é o princípio empático. É uma coisa de ética, né? É uma coisa de Sócrates, que você se colocar no lugar do outro. E aí eu digo, caramba, essa pergunta se aplica a tudo na vida, a qualquer coisa na vida. Aí eu estava no hospital, você sabe que não é médico, não é psicólogo, não é engenheiro, toda profissão tem todo tipo de gente, né?
E eu estava no hospital, fazendo uma palestra para médicos, e eu fiz esse questionamento. Você gostaria de ser atendido por você? E aí, no intervalo, o médico daquele veio e disse assim, professor, você me leou com aquela pergunta. Aí eu digo assim, eu também me leei quando eu fiz essa pergunta para mim, eu me leei. E ele disse, de onde veio essa pergunta que nem a gente? Eu digo, sei lá, sopraram para mim, deve ter sido alguém, algum espírito do bem aí, sei lá o quê. Obrigado, você acabou de me lascar também. Depois te dou o resultado. É uma pergunta lascante, né? E aí eu falei isso na aula que eu dei para a defensoria, estão me lembrando aqui, porque eu lasquei os defensores também. Eu perguntei se eles gostariam de ser atendido por eles quando eles não tivessem dinheiro para pagar um advogado. Que os defensores Ave Maria. Sensacional. Eu adorei esse médico, inclusive eu dei parabéns a ele. Meu amigo André, um abraço para você. André Valente está dizendo que a pergunta é porradona, né? Porradona. Que ele chegou para mim, eu adorei ele, eu gosto de gente sincera, que ele disse assim, sabe o que é, professor? Que eu fiquei pedindo agora, que eu respondi não. Eu digo, rapaz, você respondeu não? Ele disse, eu respondi, porque eu não olho nem para a cara do paciente. Eita porrada. Para vir outro. Se eu tiver de dar uma notícia ruim, eu dou de qualquer jeito. Então, eu doente, Deus me livre que eu pegue um médico e vá ali com o paciente. Rapaz, olha, eu não vou te responder tão rápido. Mas eu fecho dizendo a você o seguinte, você tem que responder sim, porque feliz é quem pega um médico como você pela frente. Ô, meu amigo, eu só te agradeço e faço minhas suas palavras, porque afinal de contas você já cuidou muito de mim também, e eu tenho que te dizer a mesma coisa. Cara, que bom estar contigo. Mas, Garrido, tem uma outra coisa que eu quero trazer para você, que é o seguinte. Eu fiz uma postagem outro dia falando sobre esse momento de introspecção, esse momento de olhar para dentro, né? E fiz aquele questionamento, você está com medo? Por que as pessoas têm tanto medo, cara, de olhar para dentro e de buscar, de olhar para si? O que você me diz? Olha, eu digo que o universo interior há mais coisas dentro da gente do que estrelas no céu. Filosofando, poetizando um pouquinho, né? E a gente tem que sair desvendando tudo isso, o que dá trabalho, o que dá medo, e que muitas vezes é uma coisa que pode gerar uma tensão, uma boa tensão. Eu acho que a gente cresce através desses atos de coragem. E às vezes é como você mergulhar num trampolim de uma piscina. De um trampolim é você mergulhar dentro de você. Então, pessoas que chegam em casa e nada contra, mas assim, liga a rádio, liga a TV, fica no celular, conversa com alguém, liga a luz. Então, ele faz tudo, ele foge dele como o diabo da cruz. Né? E aí chega um momento desse, ou chega um momento da vida que você tem que se confrontar a dor e a delícia de você ser o que é, e então isso acaba dando esse medo, né? Mas a gente tem que se enfrentar. Eu acho que na vida a gente veio para se enfrentar. O bom combate é o combate com a gente. Nunca é o combate com o outro. A gente que pensa, os inimigos são internos, o combate é com a gente. E a gente criar essa intimidade com a gente. Porque eu acho que às vezes a gente não é íntimo da gente. Sabe? A gente nem gosta da gente. Por isso que a gente fica tão frágil na mão de pessoas vivendo relacionamentos abusivos até, e com uma dependência enorme, né? Não é à toa que tem uma frase estoicista que diz assim, ninguém com o que diz ou faz pode me fazer bem ou mal. Eu adoro esse problema, né? Tem muitas frases boas, A Gestalt terapia usa muito essa frase. Então, assim, a gente tem que ter essa intimidade com a gente. A gente tem que ser a nossa... Quem não é a sua maior companhia, não, André, não sabe o que está perdendo. Eu sempre acho isso. A gente não sabe o que está perdendo. E a gente se atira nos braços, muitas vezes, que não é nem 10% do que a gente é. Então, a gente tem que estar bem com a gente.
a gente tem que ter essa intimidade com a gente, perder esse medo de nos encarar. E a partir daí, isso vai dar uma força enorme. A gente vai se tornar. Não sei se você já leu Siddhartha. Eu adoro o livro do Siddhartha, né? Que é o livro do Buda. E Do ele Buda. fala isso, o cara que passou fome, o cara que já se enfrentou, o cara que pulou do trampolim para dentro. Essas pessoas são invencíveis, porque mesmo que elas não estão a fim de vencer ninguém, elas só estão a fim de ser cada dia melhor e se entender cada dia mais. Eu acho que é por aí, né? Estoicismo puro. Estoicismo puro. Garrido, você falou dessa coisa da gente nem gostar de si. Será que isso é aprendido? Será que isso é cultural? O que você acha, rapaz? Eu acho que a gente... Estão falando tanta coisa. Ah, nosso amigo Luiz Alzaná, querido amigo nosso. Pronto, olha só. Figura, que honra ter uma reunião com eles. Os metanóicos, eu, Cal, ele e Kiko, estamos numa viagem aí de lançar coisas. Maravilha. Muita gente falou muita coisa aqui, Garridão. E pessoal, agradeço a todos vocês pelas palavras gentis aí, carinhosas de vocês. Rapaz, você sabe, eu gosto muito dos meus pacientes, sabe, o Garrido? Eu acabo gostando, eu gosto muito das pessoas, eu gosto muito dos meus pacientes e eles são muito carinhosos comigo também, eu fico muito feliz. Não, e você só não quero dizer que eu sou seu fã número 1, que eu sei que a fila é grande. Ah, pai, não vai dizer que eu vou dizer a mesma coisa. Veja bem, gente, eu acho, aí o pessoal fala assim, o médico não pode ser amigo, o psicólogo não pode ser amigo, o psicoterapeuta não pode ser amigo. Eu vejo assim, a gente pode exercer uma assertividade amorosa. A gente pode tocar a mente das pessoas e tocando o coração das pessoas também. Por que não? Porque eu não posso entender que alguém vai chegar num consultório e vai se abrir para uma pessoa que ele não fez a mínima empatia, que ele não tem a mínima confiança. Então, por isso que eu falo, psicoterapia 70% é empatia. Então, é importante que eu me sinta, que eu tenha essa confiança. E no seu caso, então, claro, óbvio, que é importante estabelecer. E eu vejo, porque, como eu lhe falei, eu recebo muito paciente seu e eles me falam do carinho. E aí, quando eles me elogiam, eu acho engraçado que eles dizem assim, gostei, é igual ao doutor Adolfo. Rapaz, isso é uma honra. Olha que coisa linda. Eu estou me sentindo elogiado agora, Gaio. Que bom. Aí, cara, sabe... Eu penso muito... Porque a gente é da mesma forma, a gente é da mesma escola. Mas, assim, eu acho que a vida hoje, a sociedade hoje, como o Ricardo está dizendo, empatia é imprescindível, né, na psicoterapia. O mundo hoje, ele tem um domínio, eu acho que foi uma coisa muito boa a pandemia, havia um domínio dos boçais, sabe? Pessoas que estava muito caminhando, a gente estava caminhando a passos largos, cada vez mais, para sermos seres humanos, e não seres humanos. Tudo que o estoicismo negou, que era coisa do... Por isso que eles chocavam tanto, porque a pegada deles era o ser humano, não era o ter humano. E uma sociedade de boçais. Então, a gente vê na academia, como eu dou aula em muitas faculdades, você tem um especialista, você tem o mestre, o doutor, o PhD e o PhDeus. E se você falar bom dia com o PhDeus, o mundo acaba, porque é aquela distância, sabe? Semideus, professores de Deus. Então, eu acho que a grande simplicidade que vai ficar tudo isso, porque no fundo é ego, né? No fundo a gente está falando de algo que não é isso, né? Eu acho que é o eu que tem que sempre... E eu não preciso disso para, na sociedade do espetáculo, como o André está contribuindo. Eu gostei do que o André colocou. Eu não preciso me sentir tão poderoso, tão distante assim. Eu preciso me sentir... É gente tratando de gente. Né? É gente tratando de gente. E se importando, né, Garrido? Se importando. Se importando, tendo empatia,
Isso. compaixão com o outro. Eu acho que compaixão é uma qualidade extraordinária na área da saúde, na medicina, a empatia, a você entender que você está tratando de pessoas que muitas vezes nem queriam estar ali, que é diferente de um hotel, né? Eu sempre digo hospital é diferente de hotel. E a gente tem que ter, e eu acho que essas coisas curam, viu, seu doutor? Eu acho que o carinho cura. É como o meu amigo Sérgio, nosso amigo. Você foi na cultura, deu uma palestra extraordinária. Você é galáctico, está no rol dos galácticos do Encontros Oh, na meu Cultura. Deus do céu. E Sérgio estava lá, né? Quando você Eu foi, Sérgio. lembro. E Sérgio sempre falava, ele contava uma história que eu adorava ele contar. Que ele teve um probleminha de saúde, uma gases, um mal-estar estomacal. E a mulher fez um chá. A mulher dele fez um chá. Só que a mulher errou o chá. Que era um chá, tipo assim, em vez de cidreira, foi erva doce. E para aquele problema dele, aquele chá que ela errou piorava. Ele ficou bom. Aí ele ficou invocado. Rapaz, eu tomei o chá errado e fiquei bom. E a conclusão que ele chega é que o carinho e o amor que ela colocou fazendo aquele chá é que verdadeiramente curou ele. Não foi o chá que Não fez tenho aquele. dúvida nenhuma disso. Não tenho dúvida nenhuma disso. Isso é sensacional. Ô, O amor Garrido, cura, né? O isso, cuidado isso cura, o amor cura. é atitude mágica, né? É atitude mágica. Isso é muito bom. Só respondendo a pergunta, o André perguntou com a minha abordagem clínica. A minha abordagem é ortomolecular, André. Ortomolecular clássica, lá, discípulo do Dr. Elion Pova, afinado Dr. Elion Pova, Dr. Zé de Felipe, Dr. Efraim, pessoal é raiz, né? Não é Nutella, não. Agora, o André está falando aqui, estão agradecendo aqui. Olha, virou um bate-papo. Meu amigo Adolfo, você é de uma família também tradicional na área de saúde, né? Tua mãe fez um trabalho lindo. Porque quando eu falei, algumas pessoas reconheceram sua irmã, reconheceram sua mãe, então acho que é uma coisa de família de cuidar, não é isso? Minha mãe foi a primeira, viu, Garrido? A primeira a entrar pela área de saúde. Então, minha mãe é nutricionista. E ela fez um trabalho muito importante porque minha mãe entrou pela nutrição numa época onde a nutrição era vista como uma coisa com menor importância, né? Não era visto com a importância que ela tem e que como é vista hoje. Então, Garrido, eu vi minha mãe chegar em casa chorando muitas vezes, sabe? Vi minha mãe chegar em casa triste muitas vezes. Ela foi inspiradora de muitos profissionais que vieram depois. E você Quando pode eu... falar o nome dela, que eu acho que tem paciente dela por aí, viu? Ah, sempre tem. Qualquer lugar que eu vou, eu encontro alguém que atendeu minha mãe, Amélia Duarte. É o que minha mãe atendeu, Amélia Duarte, nutricionista. Tem paciente dela por aí. Deve Sempre ter. tem, né? Eu sei que ela. E interessante que você via isso em casa, né? Essa dedicação, esse cuidado, que é uma profissional que marca por isso, né? Eu comecei a ver isso, Garrido, eu tinha 10 anos de idade. E comecei a estudar com ela, eu tinha 12 anos. Entendeu? Então comecei bem cedo, né, a estudar com ela, porque minha mãe tinha medo de pegar avião sozinha, assim como você, e aí assim como eu, só que ela me levava, na época eu era guri não tem medo de nada, então eu ia com ela. Ela não podia me largar no hotel sozinho, me levava nas aulas com ela, eu ficava assistindo. Como eu me interessava, acabei gostando. Comecei a estudar com ela com 12 anos, com 14 anos a gente já trabalhava junto, na parte comercial lá de suplementos alimentares, mas que tinha que saber muita coisa, né? Aí Simone já foi paciente de minha mãe. Sim, Simone, eu sou filho dela. Orgulhosamente filho da doutora Amélia. E irmão de Tiala. Então, minha mãe é nutricionista e minha irmã também, né? Quando eu fui fazer o vestibular, minha mãe não deixou eu fazer nutrição, ela mandou eu fazer medicina. Agora, você usa muito de nutrição, usa muito de coisa alimentar no seu trabalho, né? Fórmulas, Uso sim. É que a ortomolecular, Garrido, ela nasceu, assim, quase que obrigatoriamente para trabalhar junto com a nutrição, né? Então a gente usa muita coisa da parte micronutricional, porque é fisiologia humana, né? Bioquímica, então isso está muito intrinsecamente conectado.
Então a gente usa isso o tempo inteiro, né? Então não tem como desvencilhar. O Dr. Elion Pova, que era foi um dos nossos principais mestres, né? Ele já é falecido. Desde o primeiro dia que eu vi o Dr. Elion trabalhando aqui com isso, ele trabalhava com a nutricionista do lado. Então sempre o trabalho associado, cada um fazendo a sua parte, né? Para promover saúde e com esse foco em saúde. Sabe? Foco em saúde. Olha só. Oh, que bom, Simone. Eu também adoro minha mãe. Fico muito feliz. Temos aqui coisas em comum. Mas, amigo, eu vou entrar agora de um assunto que eu acho que vai contar com tudo isso, que é a questão do corpo e da alma. Né? Eu tenho no meu trabalho até empresas. Eu, antes dessa pandemia, eu dei muitas palestras corporativas em empresas, em fábricas e tal, e hospitais, e eu sempre trazia essa questão de que 80% das pessoas estavam insatisfeitas no trabalho, né? Vinham com a relação com o trabalho que nunca falavam segundou, sempre falavam sextou. E pessoas que trabalhavam de corpo sem alma, sabe aquela coisa que você vai chegar no trabalho, entra e a alma não entra, só o corpo entra, e daqui a pouco está ali as almas tomando cafezinho no ponto e conversando, e dentro do ambiente de trabalho a zumbilândia. Então eram os zumbis, e a gente facilmente vê isso conversando com as pessoas, né? E eu imagino, é isso que eu ia colocar para você, porque eu acho que essa vida que não é verdadeira, que o estoicismo ele traz muito isso também, talvez a grande neurose que a gente possa ter é isso. Eu tenho uma vida paralela, então a vida que eu vivo eu não acho nenhuma graça, não curto. Eu tenho um trabalho que eu não gosto, eu tenho um casamento que eu não gosto, e eu tenho uma desconexão da minha alma com o meu corpo. Isso deve trazer muitas questões na saúde, que eu sei que na emocional traz, mas vai para a física, não é isso? O que é que você acha disso? Sem dúvida alguma, Garrido. Olha, você está falando aí de alguma coisa que vai levar o paciente a um grau de frustração, desde que ele seja uma pessoa relativamente normal, né? Um grau de frustração absurdamente alto, né? E esse grau de frustração vai ter uma interferência muito negativa sobre toda a regulação inflamatória do paciente. Tem uma coisa, sabe, Garridão? Nervo vago, cara. Tem um nervo no nosso organismo que chama nervo vago. Esse nervo vago, ele chama-se vago porque ele vagueia. Ele passa por quase todos os nossos órgãos internos e ele conecta no cérebro num lugar chamado núcleo solitário. Olha só que coisa melancólica, né? O nervo vago que vai para o núcleo solitário. Esse nervo vago, ele é a grande conexão entre as nossas emoções, sensações e reflexos físicos. Tanto de baixo para cima, quanto de cima para baixo. Então, eu imagino que a pessoa que viva essa zumbificação que você tão bem descreveu, que para um estoico é impossível, porque afinal de contas, se ele não gosta de onde ele está, ele ou mude-se ou saia do lugar. Né? Isso. Então, uma pessoa que vive esse processo de zumbificação, no mínimo, ela vai em algum momento perceber essa frustração, né? A gente aborda muito isso aqui, Garrido, porque trabalho é um dos elementos ou de promoção de saúde ou de promoção de doença. Né? Vai depender muito de como a pessoa se coloca diante dele. Então, eu gosto muito daquele exemplo dos trabalhadores que trabalham cantando, né? E que estão presentes 100% naquilo que estão fazendo. Por isso fazem bem feito, fazem rápido e fazem uma vez só. Eu sou apaixonado por isso. Eu tenho... Diga. Não, na minha área, a gente vai trocando essas figurinhas. Hoje tem um cara chamado Mihaly, que é um consultor sérvio. E Mihaly, ele fala muito estado de flow, que é exatamente isso. Quando você passa a hora de comer, de dormir, quando você está fazendo algo que você lhe toma, aquilo lhe toma. E eu nunca me esqueço, um grande aprendizado para mim, numa fábrica que eu fui dar uma palestra, e 10 horas da manhã deram um intervalo e eu fui dar uma caminhada. E um cara que veio de lá,
e ele era um operário, não estava na palestra, ele me perguntou que horas são. E eu, educadamente, estranhei. Ele estava de relógio, eu, educadamente, falei 10 horas. Ele olhou para o dele, conferiu e disse, o meu então não está quebrado, não está atrasando, mas só 10 horas? Eu digo, só 10 horas. Ele fez, que desgraça. Aí ele resmungou assim, hoje dá 6 e não dá 5 nessa miséria. E ele saiu eu saí atrás dele, porque psicoterapeuta tem mania de se meter na vida dos outros, né? Eu saí atrás dele, bati no dele, rapaz, você vai morrer. Ele disse, ô professor, estou nesse inferno e vou morrer. Eu digo, acompanhe meu raciocínio. E aí eu fiz exatamente, era uma segunda-feira, 10 horas. Eu digo, você trabalha todos os dias, daqui que chegue sexta. E eu perguntei a ele se ele tinha doença. E ele disse, eu tenho colesterol alto, tenho pressão alta. Então você veja como a gente, como a gente se permite, né? Se permite a algo que vai nos fazer mal e que a gente nem... E tudo se remete também a um baixo autogostar, né? E o baixo autogostar é que permite que a gente consiga ter essa troca e ficar nessa troca. Com racionalização, não é isso? A gente é ensinado que agir por si é egoísmo, gostar de si é prepotência, se autoelogiar é boçalidade, a gente aprende tudo isso. Então, para a gente depois chegar na fase adulta e entender que tem que gostar de si mesmo, fica um pouquinho difícil. É quase como se isso fosse errado. Culpa, né? Exato. É que é quase como se fosse errado, né? Então a gente vai se sentir culpado por se achar bom. E isso é complicado. Eu imagino como isso não é um pepino para você dentro do consultório, não é não? Não, e além de pepino, isso vai piorando. E como eu faço muito trabalho com a melhor idade, né, a galerinha da melhor idade, eu tenho brigas numéricas com filhos, com netos, porque eles não aceitam. Eles acham que aquela senhorinha, que aquele senhorinho que teve lá o seu dinheiro, que trabalhou, e que não pode namorar, que não pode gastar, que não pode... Só pode dar para eles o dinheiro. E como eles encontram ressonância em autoculpa, como eles também se sentem culpados de não estar... Aí um chegou no consultório e disse assim, mas doutor, eu estou querendo fazer um cruzeiro, eu trabalhei minha vida toda, e agora eu estou no meu momento de gastar o meu esforço. E aí eu fico me sentindo culpado, e meu filho que está no miserê fala, como é que você vai viajar de cruzeiro? E ele é responsável por dinheiro. Eu digo, olha, é isso que a sociedade faz com a gente. Então, sempre falo, você não deu educação, você não dá coisas básicas, agora te vira malandro. Aí o histórico é errado. É ruim quando fala isso. Porque você tem direito, as pessoas, no fundo, não acham que tem direito de ser feliz, não acham que tem os seus direitos. E ficam recebendo, então, essas culpas. Esse jogo da culpa, que é um jogo de manipulação, né? A gente sabe que a manipulação é muito forte. E a gente precisa entender isso, né? Culpas e migalhas, né, Garrido? Culpas e migalhas. E autoengano e transferência de responsabilidade, que ninguém está dizendo que o pai não vai ajudar o filho, nem não é isso que está se dizendo, mas existe uma transferência de responsabilidade e as pessoas não assumem as suas, e o outro que tem que usar aquilo e tem culpa de usar e não usa, e quando faz uma coisa para si é escondido. Imagine, eu tenho a minha independência financeira, eu faço algo escondido, não posso dizer não, que eu comprei esse celular aqui, vou dizer que ganhei, porque meus filhos me matam. E por aí vai, gente. Então, eu acho que se a gente começar a se gostar, isso vai resolver um monte de coisa de forma por tabela, né? Por tabela, esse nervo vago vai ficar nervo ocupado. Gostei disso. Vamos ocupar esse vago. Vamos ocupar esse vago. Nada vago presta. Então, vamos ocupar logo. Caído, então, para a gente fechar, vamos falar um pouquinho sobre uma coisa. Você usou dois termos aí que eu gostei um bocado. Eu não quero deixar passar sem a gente comentar, tá? Porque assim, eu acho que a gente está falando muito sobre autoamor,
A gente está falando muito sobre protagonismo, concorda? Concordo, claro. Sobre assumir as coisas, sobre assumir responsabilidade, sobre assumir as ações e as consequências. Né? Mas você falou sobre segundou e sextou. Fala sobre isso pra gente um pouquinho, Garridão, sobre esse sextou, porque eu não vou mentir para você, quando eu vejo isso no Instagram, me dá uma certa angústia. O que é que você me diz? Não, na realidade, eu sempre falo, né, que a gente tem que trabalhar para duas coisas, né? Quem me acompanha já ouviu isso: fazer o bem e pagar boleto. Pagar boleto e fazer o bem. Grande resumo. Grande resumo, gostei. Você faz o bem e paga boleto. Mas assim, amigo, de uma certa forma, a gente vive um mundo que as pessoas não acham um propósito no trabalho. E quando eu falo fazer o bem, é fazer o bem a nós também, né? A gente não tem essa identificação, o trabalho como algo nobre, como algo bonito, como algo que você pode salvar uma vida, né? A gente pode salvar uma vida de várias formas, não só o médico salva a vida. Aí aquela pergunta poderosa, eu gostaria de ser atendido. Eu sou um motorista de ônibus, um simples motorista de ônibus, que é uma profissão lindíssima, mas considerada simples. E ele pode se perguntar: eu gostaria de ser conduzido por um motorista como eu? Né? Me contaram até uma piada engraçada, que diz que o avô dele morreu dormindo. Aí o cara disse: que bonito, seu avô morrer dormindo, eu prefiro do que os 50 passageiros do ônibus que morreram gritando. Morreu dormindo, né? Rapaz, não podia nem rir, mas vai. Então, gente, a gente precisa achar um sentido no nosso trabalho, um sentido para a nossa vida, sabe? E isso pode ser... eu sou filho de uma costureira com um padeiro, e eram profissões belíssimas. Costureira, ia costurar, ia vestir alguém. Meu pai padeiro, fazendo pão, alimento. Então, eu me orgulho dessas profissões, que são profissões do bem, eu digo missão do bem. A gente tem aí uma categoria de gente da saúde, a gente tem uma categoria de gente da área de professores, né, que estão tão machucados. Então, eu acho que na medida que a gente... Por que dá esse baixo astral? Domingo à noite, quando tinha o trabalho lá, o pessoal disse que quando entrava o Fantástico já tomava um Rivotril, né, para não esquecer. Então, a gente não consegue ver isso, a gente não consegue fazer essa conexão. Então, acho que a gente tem que fazer essa conexão. Primeiro, com algo que faz bem, com algo que nos toma como um estado de flow, e que a gente passa da hora de dormir, passa a hora de comer, passa da hora da live, daqui a pouco derruba a gente aqui, porque a gente está tão envolvido, tão louco. Aliás, estão pedindo para você salvar, viu? Salva a live. Eu tô dependendo só do Instagram. O Instagram tá assim, o Instagram tá temperamental. Tem dia que ele salva, tem dia que ele não salva. Então, eu vou fazer tudo para salvar, viu, pessoal? Também não quero perder. Vou estar no IGTV. É isso aí, eu vou... Quando acabar aqui, eu vou mandar subir para o GTV, só vou torcer para subir. Eu acho que, no fundo, eu fecharia dizendo isso. Fecharia dizendo que o que você fizer, faça com o coração, faça pensando no bem, faça pensando que você está salvando vidas de alguma forma, direto ou indiretamente, existe essa conexão. E aí você sempre não ficará preocupado que sextou. Ao contrário, sextou, você vai ficar até, tudo bem, tomara que chegue logo segunda. Vai ter um final de semana incrível, mas vai ter outra segunda para a gente continuar se divertindo e trabalhando. De repente, ressignificar o processo de trabalho, né, Garrido? Como algumas pessoas escreveram sobre ressignificação enquanto a gente conversava, e tentar ver o que você faz como alguma coisa que vai construir, como você falou, que vai trazer o bem e pagar boleto, né? Mas que são coisas boas, né? Simone está dizendo que o amigo, quando começa aquela do Fantástico, ele deprime. Cara, então, só para a gente concluir, Garridão,
Eu vou falar uma frase aqui dos estoicos que ela meio que resume o estoicismo de uma forma bem dura e cruel. Tá? É uma frase de Epícteto. Pessoal, Epícteto era um escravo que foi aleijado pelo seu próprio senhor. Né? E Epícteto não era nem o nome dele, não. A gente não sabe o nome dele. Epícteto significa adquirido ou comprado. Né? E Epícteto dizia, doente e ainda assim feliz, em perigo e ainda assim feliz, morrendo e ainda assim feliz, no exílio e ainda assim feliz, na desgraça e feliz. Isso é um resumo cruel do estoicismo. Irritante, né? Por isso que a gente se irrita com esses caras, né? E parece que nada tirava do sério, né? Nada os abalava. Eu vou responder com uma frase de um amigo meu, que ele fala assim, ser feliz é fácil, difícil é deixar de ser infeliz. Porra. Então, eu acho que a gente tem que desapegar. Aquela frasinha de Saginha, nosso irmão inesquecível, que dizia assim, por que eu não consigo me desapegar do que me faz sofrer? Que diabo de ganho negativo é esse que eu não consigo largar essa coisa tão pequena, essa coisa que me dá migalhas de comissionação, e essa troca tão pobrinha que eu dou milhões e recebo centavos, quando tem um mundo de possibilidades à minha volta. Então, eu acho que por isso que os estoicistas eles falavam coisas para nos irritar e para nos aborrecer, para nos futucar, a gente ficar negociado, né? Porque eu acho que... Ficar coisado. Ficar coisado, a gente ficar coisado. Isso aí assim, porque, gente, a vida é um flash. A vida é um flash e piscou, passou. Né, Fê? Está dizendo ali. Piscou, passou. E a hora é esta. Agora é a hora da virada. A hora da virada é agora. A vida só acaba quando termina. Então vamos dar essa virada. Marca aí a hora que é agora. É isso aí, pessoal. É a hora Boa da proposta. virada. Minha proposta é hora de escolher. Passou. Vamos para frente. Então vamos fazer assim. Vamos deixar aqui a última mensagem dizendo que, afinal de contas, ser feliz é uma escolha. Ser feliz é uma escolha e viver um ato de inteligência amorosa. Quando a gente junta, e até com a gente mesmo. Maravilha. E que a gente use essa inteligência para a gente. Tá bom? Meu amigo. E a última coisa é o seguinte, e se tudo não estiver legal, procure o doutor Adolfo Duarte, que aí eu sei. O meu eu digo, procure Garrido para resolver seus problemas. É isso aí, cara. Ô Garrido, deixa eu te agradecer, irmão. Muito obrigado por você ter aceitado me dar essa oportunidade de estar aqui com você. Tá? Já vou deixar aqui o convite para a gente fazer de novo, tá bom? Vamos ver uma data boa para nós dois e vamos fazer de novo, porque estar com você é sempre uma felicidade, mesmo que seja eletronicamente, tá? E acho que a gente traz vários conteúdos interessantes e que podem ajudar as pessoas. Agradeço 1 milhão de vezes, elevado a 1 milhão, a todos vocês que nos acompanharam, todas as suas palavras de carinho, de amor, tá bom? E faço minhas as palavras de vocês. E agradeço a você, meu professor. O que você manda? Eu mando que você que é meu ídolo. Então eu preciso dizer que agora eu estou aqui, está de graça. E obrigado. Gostei da ideia. Vamos fazer de novo, porque o que é bom, a gente tem que repetir. Ricardinho está dizendo que a live foi deliciosa. Então, o que é delicioso não pode ficar uma vez só. Não pode, não. Eu adorei, irmão. Você é uma pessoa muito querida, muito especial para mim. Ô, Garrido, eu te digo a mesma coisa. Comigo, e é uma pessoa muito especial para mim. Eu te digo a mesma coisa, irmão. Muito obrigado. Pessoal, boa noite a todos vocês e até o próximo. Até o próximo.